Bom dia, crianças. Crianças, a história usada no momento de leite de hoje, Minha Mão é uma Régua, ela é um conto. Assim como a história do Patinho Feio, é, a história do Minha Mão é uma Régua também é um conto. Então ela é um texto narrativo. Eu quero lembrar para vocês os elementos de um texto narrativo, que são eles: personagens, que os personagens podem ser pessoas, animais, objetos, seres imaginários, espaço, que o espaço é onde está acontecendo, onde acontece a história, narrador, narrador é quem conta a história, ou seja, o narrador ele não é uma pessoa real, e sim também uma pessoa fictícia. É, vale lembrar que no vídeo do Momento de Leite, aquela pessoa, aquela mulher que tá fazendo a leitura do, da história, ela não se caracteriza como uma narradora. Ela é leitora, porque é o seguinte: com a leitora, o leitor ou leitora de uma história faz parte da vida real. E já o narrador, como eu falei, não faz parte da vida real. No caso da história do A Minha Mão é uma Régua, quando nós fazemos a leitura do livro, quando nós ouvimos a leitura da história, nós imaginamos que quem está contando aquela história é a menina. Então, observa. Lembra que no vídeo do Patinho Feio eu falei que existia dois tipos de narrador? O narrador observador e o narrador personagem. O narrador observador, ele apenas conta a história, ele conta a história sem participar. E o narrador personagem, ele conta a história e ele participa. E normalmente nas histórias onde o narrador é um narrador personagem, vocês vão ver muito o pronome eu. Porque o narrador personagem, ele narra a história na primeira pessoa. Então, por isso, nas histórias onde o narrador é personagem, é muito comum vocês verem a palavra eu, o pronome eu. Em relação aos outros elementos do conto, é o tempo, que é o período em que acontece a história, que pode ser dias, meses, semanas, horas e anos, e o enredo, que é a sequência de acontecimentos da história.